Amém, meus irmãos. Muita saúde, paz e prosperidade para todos. Amém. Chegar aqui com o microfone um pouquinho mais perto. Amém. Queridos, Deus abençoe. Estamos iniciando mais uma aula, amém, da nossa escola bíblica, barra Clube do Livro, né? Estamos estudando esse livro do nosso missionário João, Coragem para Servir, amém? E hoje, né, semana passada eu falei que nós íamos fazer o capítulo 5, 6 e 7, mas nessa semana eu achei melhor vou fazer num formato um pouquinho diferente, tá. Nessa semana aqui eu tô fazendo aula gravada, pode ver aí pela janela ao fundo, ainda tá de dia, né, e tô gravando aqui no sábado, que antecede aqui, a terça-feira. E aí eu tô deixando aqui nesse formato gravado, né, de vez em quando entrar ao vivo, algumas vezes fazer a aula gravada, que eu acho que vai ser bom, vai dar mais fluidez, amém? Então o que que eu gostaria, irmãos, né, a gente tem uma interação muito boa ao longo das aulas, mas eu gostaria que vocês comentassem, tá? E coloquem perguntas, né? Às vezes você quer que algo seja comentado, né? Algo que tenha a ver com o tema. Então, coloca lá nas perguntas, alguma coisa que ficou em dúvida, né? Uma impressão sobre o livro, né? O livro do missionário João Batista. Então, né, coloque aí nos comentários e aí, né, como é a primeira semana nesse formato, semana que vem eu já vou estar em mãos aí os comentários, aí eu posso estar passando aqui e lendo, tá? Não se esqueça de, se você que não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, a gente tá chegando a quase 500 inscritos, né? Estamos evoluindo aí. Então, quase 500, então vamos ver se a gente chega aí em breve. E também dá o like, porque, né, o like ele ajuda muito no sentido de que quem já é inscrito no canal ou quem gosta de temas parecidos, ele vai chegar a recomendação, mas quanto mais like tiver, porque aí vai ver que o vídeo ele foi relevante. Amém? Então o intuito, irmãos, é facilitar, tá bom? A gente faz aqui online praticamente desde 2020. Eu acho que desde 2020 a gente faz nesse formato online. E a gente manteve mesmo pós-pandemia, porque vimos que estava alcançando mais pessoas, mas a gente também precisa ter, digamos assim, mais disciplina para conseguir participar da escola bíblica. Então, né, provavelmente a maior parte dos irmãos estão assistindo aí na terça-feira, né? Terça-feira vai ser dia 28, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, dia 28, os irmãos devem estar assistindo, ou talvez num outro dia, mas vai implicar em nós ter essa disciplina de toda semana participar, né, ter o contato com o livro, né, é muito importante, irmãos, e a gente iniciou esse ano fazendo não somente a escola bíblica, mas a gente também juntou com a ideia, uma ideia antiga que nós tínhamos de fazer também um clube do livro na igreja. Isso, irmãos, para incentivar a leitura, tá? Eu sei que a nossa leitura maior, né, a grande recomendação para todos nós é ler as escrituras sagradas, ler a palavra de Deus, né? Então, amém. A gente tem que ter esse tempo de excelência lendo a palavra de Deus, mas também é importante outras leituras. Então, a gente precisa ser, sim, né? Diz que os cristãos é a religião do livro, mas mais do que isso, nós precisamos tomar gosto por outros tipos de leitura, né? Tem alguns amigos, eu tenho alguns amigos pastores que eles têm essa cultura de ler muita coisa, e dos mais variados assuntos, desde romance ou até alguns livros cristãos não tão de boa qualidade assim, mas eles gostam de estar inteirados dos assuntos, né, do que está acontecendo. Eu, particularmente, eu gosto de ler bons livros e se o livro não me interessa muito, eu deixo de lado. Eu não consigo seguir até o fim como alguns conseguem, né? Mas, por fim, o importante é a gente ler porque tem muito livro bom, tá? Então a gente está começando dando pontapé com o livro do missionário João.
e, né, a gente já tem uma programação, um próximo livro aí para a gente fazer em breve. Então eu peço para os irmãos que, né, estejam aí presentes, estejam, né, se envolvendo nisso, né. O objetivo é que você leia todo esse livro. Talvez se você já tenha lido, releia, é importante para que a gente possa desenvolver, que isso vai fazer muita diferença na nossa vida. A gente já vai orar, né, para iniciar oficialmente, queridos, mas, não se esqueça que hoje em dia o nosso desafio é maior, irmão, porque a gente tem algo, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, que é essa tecnologia aqui, ó, do smartphone, né, dos celulares, que é tão útil, mas se a gente não tomar cuidado nos rouba muito tempo, em vários aspectos da vida, né. Seria até interessante gravar um outro vídeo para falar sobre isso, mas, né, num outro canal talvez a gente comente sobre isso, mas o celular ele nos rouba muito tempo. E as redes sociais, ou concordo com aqueles que chamam de redes digitais, porque rede social tem pouco, então as chamadas redes digitais, elas é muita informação rápida, né, e eu gosto também de ver certas coisas, nenhum problema. Mas isso vai acabando, né, deixando a nossa mente, assim, muito relaxada, e às vezes a gente lê um texto um pouquinho mais denso, assim, e a gente tem dificuldade de processar, né, a gente já não consegue mais interpretar um texto, né, tem até um termo na educação, que é um termo até novo, mas que é analfabetismo funcional, né, a pessoa ela sabe ler, sabe escrever, mas ela tem muita dificuldade de ler um texto, de ler uma frase e de interpretar aquela frase, por mais simples que seja, porque ela precisa de tudo muito bem explicadinho e cada um de nós precisa fazer essas conexões, tá. Então, queridos, não é alguém aqui que, né, é um super leitor, é alguém, né, é um ser humano como outro qualquer que está cada dia mais melhorando aí nessa questão, mas cada um no seu ritmo. Então, eu acho que esse livro é uma boa porta de entrada, acho que todo mundo consegue ler, reler talvez, né, participar das aulas, e ir pegando essa cultura, né, começar com livros talvez menores, livretos e ir se acostumando, que a arte da leitura vai fazer muito bem, assim, para nossa mente. Tem estudos que apontam isso, tá bom? Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus, Pai, nós oramos aqui e pedimos que o Senhor, ó Deus, fale conosco nesta aula. Nós vamos estudar 2 capítulos desse livro, que a tua palavra, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Queridos, como eu disse, eu vou fazer num formato um pouquinho diferente, né, até para a gente ter mais qualidade nas aulas, né, não ficar passando muita coisa. Eu queria até um pouquinho variar as câmeras, mas eu ainda estou conseguindo só com uma câmera aqui participar, mas eu acho que por enquanto está de bom tamanho, ok? Mas hoje eu não vou ficar passando slide, eu vi na aula passada que pelos capítulos eles serem curtos, dá para a gente fazer uma leitura até completa aqui dos capítulos. E aí já fica registrado aqui, né, já passou 4 capítulos, né, quer dizer, já passou 5 capítulos, eh, e talvez a gente volte aí para gravar também, esses outros capítulos, mas a partir agora do capítulo 6 e capítulo 7, acho que até no começo eu tinha falado que era o 5 e o 6, hoje é o capítulo 6 e 7. A gente vai fazer a leitura completa e ir comentando conforme faz a leitura, ok? Então, vamos lá. Capítulo 6. Pega aí o seu livro, beleza? Tá em mãos. Uma coisa da pausa aí, né? Vai lá, pega o seu livro e bora lá. Então, o título, irmãos, do capítulo 6 é Não me calarei, uma missão que arde mais do que a dor. Você vai ver que
principalmente o capítulo 7 aqui desse livro, ele vai ele vai tratar de um tema, meio que oposto, invertido, mas de uma perspectiva também invertida, né, porque na última semana a gente falou sobre o silêncio de Deus e o quanto o silêncio, sendo de Deus, ele invoca, né, ele nos dá até uma certeza de sabedoria, porque Deus é Deus, né, porque Deus sabe o que faz, tudo mais, e porque a gente tem experiência com Deus e sabe que certos silêncios de Deus têm um propósito, amém? Então, a gente tem isso em mente. Agora, é importante, irmãos, saber que é lógico que nós, enquanto seres humanos, a gente precisa muitas vezes saber a hora certa de falar, a hora certa de agir, mas enquanto missão, nós precisamos falar. Então, nós não podemos nos fazer de Deus e nos calar, tá? Então, o chamado, eu vou ler aqui agora o subtítulo, né? O chamado que transforma o silêncio em trombeta e a dor em combustível para a obediência. Agora eu vou ler Ezequiel 2:6. Tu, pois, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja contigo sarças e espinho, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Então, Deus, ele está aqui falando com o profeta Ezequiel, e a palavra aqui para o profeta Ezequiel é: ó, fica tranquilo, eu vou te usar para falar algumas palavras mais duras, mas é com um propósito, é porque você vai estar falando com uma casa rebelde, tá? Então, nós, enquanto servos de Deus, às vezes somos usados por Deus para dar uma palavra de advertência, né? E isso faz parte. Eu tinha uma conversa ontem ainda, e um dos temas da conversa é que é papel da igreja não somente ter uma palavra suave, uma palavra assim de consolo, é também, mas nós precisamos também ter uma palavra profética, uma palavra de denúncia muitas vezes. E o ministério profético, irmão, é muitas vezes aquele que vai contra a maré. Às vezes está tudo bem e o profeta está enxergando algo a mais, né? Deus ali usa o profeta para ver que ó, não está bem assim como vocês estão pensando. E aí vem aquela palavra, ó, tome cuidado. E às vezes parece que está tudo ruim, muita perseguição, muita luta, e vem Deus dando uma palavra profética de incentivo, de esperança. Então, né, na igreja a gente encontra assim conforto, mas muitas vezes nós encontramos também na palavra confrontação. E, e é ruim, né, irmãos? Porque às vezes tantos eles mudam de igreja, né? Vão, como a gente fala, de galho em galho, vão de igreja em igreja. E por quê? Porque eles querem encontrar um conforto. Eles querem encontrar uma palavra que se adeque a eles. E a hora que vem algo que bate, que aperta, as pessoas elas se sentem incomodadas, mas isso faz parte. Porque a igreja é família, a igreja ele tem esse atrito porque é a união dos diferentes em um só corpo. Amém? Minha mão aqui, irmãos, ela tem uma função totalmente diferente aqui desse meu ouvido, né? São diferentes. Talvez em algum momento um possa conflitar com o outro se houver um puxão de orelha, mas eles fazem parte do mesmo corpo, então eles estão jogando junto. Às vezes o incômodo faz parte, tá? Há uma urgência que consome o coração dos que compreenderam o céu. Não é vaidade, não é carreira, não é reconhecimento, é missão. Missão que queima como brasa viva no peito, porque nasce do coração de um Deus que não desiste. Ele chama, levanta, envia, e mesmo quando o povo se rebela, ainda busca quem esteja disposto a abrir a boca e dizer o que o céu mandou.
Foi assim com Ezequiel e é assim conosco. Deus procura vozes que não se rendem ao silêncio, rostos que não se escondem diante da resistência, corações inflamados pela eternidade que não fogem quando a batalha aperta. A missão é árdua, Deus não disfarça. Ele não pinta o ministério com cores fantasiosas. A Ezequiel disse: eles são rebeldes, duros, teimosos, mas vai e diga o que eu mandar. O mesmo vale para nós. O evangelismo não é um evento casual, é uma incursão contra o inferno. A casa de paz não é projeto social, é campo de guerra. Por isso não podemos ir vazios. Precisamos comer o rolo, encher o espírito da palavra, mastigar a revelação e engolir o céu até que tudo em nós grite: Jesus é a única esperança. Amém? Então, o que, que o texto aqui do missionário João traz? É que, às vezes, não é cômodo a mensagem que nós precisamos levar. Muitas vezes ela é, né? Acho que talvez até na maioria das vezes a mensagem que a gente vai levar, ela é doce, amém? Mas nem sempre, nem sempre. Então, o que a gente tem que ter em mente é isso, que a palavra de Deus, ela precisa ser falada. Ela tem que transbordar o nosso interior, amém? Aqui, ó, o evangelismo ele não é casual, né? Ele é uma incursão. Então, é é propositivo, é intencional, né. Então o evangelismo ele precisa fazer parte como estilo de vida em nós. E aqui falou de casa de paz, né, então quando nós vamos pregar nas casas, aquilo não é simplesmente um projeto social ou simplesmente um projeto de igreja, é cumprir uma missão, o ID do próprio Jesus para as nossas vidas. Amém? Próximo capítulo, capítulo não, parágrafo. A resistência será real. Alguns zombarão, desviados tentarão desviar a missão, religiosos tentarão impor suas tradições, mas Deus não nos chamou para agradar, nos chamou para confrontar com amor. Guarda isso, irmãos, tá? Se você puder até tiver um canetão aí, sublinha isso, ó, nos chamou para confrontar com amor. Qual que é o erro de alguns, irmãos? É que só tem confronto e não tem amor. E outros, só tem amor, mas não tem confronto. Então, pode ter tempo só para o amor, só para o confronto, que Deus nos dê sabedoria, mas geralmente tem que caminhar junto, confrontar com amor, insistir com fé e permanecer com coragem. Prosseguindo aqui. E, se necessário, ele nos fará tão firmes quanto diamantes, tão duros quanto rochas, como fez com Ezequiel. Só quem foi revestido pelo Espírito aguenta pregar onde ninguém quer ouvir. Só quem foi inflamado pela glória não recua diante de fatos fechados e corações endurecidos. Este chamado não é para os que buscam microfones, tá? Não é, mas para os que carregam almas nos ombros. Não é para quem espera a oportunidade, mas para quem aproveita cada instante. O verdadeiro púlpito pode ser a esquina, a porta do vizinho, a sala de um amigo, a beira da residência. A missão é encontrar a casa certa, reunir os filhos de paz e declarar: essa casa vai conhecer Jesus. E quando o céu vê um casal entrar com a Bíblia, unção e amor, os anjos se movem, milagres acontecem e a paz do reino invade aquele lar. Aqui, né, é uma ministração baseada nas ministrações para a casa de paz, né? Mas não necessariamente precisa ser um casal, né? O cerne aqui, irmãos, é que nós temos uma missão, é que nós temos um propósito. Amém? Que ir e levar a mensagem de Deus, ir e levar a mensagem de Deus é algo que nós precisamos fazer com ousadia, que nós precisamos cumprir, que isso tem que, sabe, irmão, ser, como eu posso falar, irmãos? Como o missionário bem colocou aqui, tem que ser algo
que arde e algo que transborda. Amém? Então, a nossa vida com Deus, ela precisa transparecer uma realidade daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. E aí, por isso, nós vamos anunciar, tá? Então, a gente não almeja os microfones nem os púlpitos. Nós só almejamos cumprir com o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus não busca especialistas em estratégias humanas, mas corações disponíveis. Olha que bonito isso, irmãos. Deus é bom ter estratégia, é bom a gente ter certas coisas bem definidas, sim, é bom, irmão, mas a gente precisa ter um equilíbrio. Deus, muitas vezes, ele precisa de um coração disponível. Até porque, irmãos, quando a pessoa talvez ela faça um plano muito bem elaborado, quando talvez ela seja uma pessoa assim muito capacitada, a tentação é que essa pessoa ache que os frutos quem produziu foi ela mesma e não se dá a glória devida a Deus. Por isso que muitas vezes em coisas que parecem meio toscas assim, Deus se revela e as pessoas se perguntam: "Poxa vida, mas, né, não faltou estratégia, não faltou", não, mas a pessoa, ela demonstrou disponibilidade, se vê ali que foi Deus mesmo que agiu. Amém? Aqui, irmãos, não é uma pregação contra a capacitação, contra a estratégia, contra a preparação, longe disso. Amém? Aqui é simplesmente uma reflexão do quão nós precisamos ser maduros para saber dar glória a Deus. Amém? Para sabermos glorificar a Deus por absolutamente tudo. E quando a gente fala de evangelismo, irmãos, é Deus 100% que pode trazer os frutos. Nós não podemos fazer nada. A casa de pai será feita por gente comum, apaixonada, que não quer aplausos. Quer salvação. Não podemos desperdiçar tempo discutindo dentro da igreja, enquanto lá fora as almas se perdem. O chamado é externo. É hora de parar de reclamar do púlpito e começar a gerar frutos para o reino. Quem ama a colheita, suma no campo. Quem ama Jesus se move por ele. Amém? E se alguém pensa que não é capaz, lembre-se, Deus usou Ezequiel, mesmo diante de um povo que não queria ouvir, e usará você. A missão não depende da aceitação do público, mas da obediência do mensageiro. Se ouvirem ou não, se ouvirem ou não, não é a nossa parte. Nossa parte é ir e falar, amar e permanecer. Há uma unção fresca para os que dizem: Eis-me aqui. A coragem sendo liberada sobre os que se levantam diante dos escorpiões. O inferno precisa saber: ainda existe um povo que não se calará. Amém? Levante-se. Estamos terminando aqui esse capítulo. Como diamante no meio da lama. Não recue, não tema, não negocie sua missão. Seja a boca de Deus na terra, seja a isca viva nas mãos do pescador de almas. Seja a luz entre os que tropeçam. A colheita está madura e os ceifeiros não podem dormir. É hora de ir às casas, aos becos e às famílias, levando a paz que transforma, o evangelho que liberta e a palavra que ainda cura, para que um dia todos digam: o profeta passou por aqui, ele não se calou. E aí, por último, irmão, né, tá aqui um negrito, né? A missão não depende da aceitação do público, mas da obediência do mensageiro. Amém? Então, irmãos, finalizando aqui o capítulo 6, e que cada um aí faça a sua própria reflexão, mas nós não podemos nos calar, nós temos uma missão, nós temos um propósito e nós temos que cumprir. E queridos, nós precisamos saber detectar quando em nós existe algum tipo de frieza espiritual. Eu sei que cada um, irmãos, tem o seu próprio jeito, a sua maneira. Isso é uma maravilha. É a multiforme graça de Deus. Mas
tem certos princípios, queridos, que eles precisam meio que balizar toda a igreja. Então, ser uma igreja que evangeliza, ela precisa permear toda a comunidade, todos os irmãos. E muitas vezes a gente sente uma certa frieza, assim, um distanciamento e a gente se acomoda, mas isso não é bom, né? A gente precisa despertar. E eu acho que o melhor remédio para a gente despertar na obra de Deus é a oração. Amém? Então, com oração a gente consegue, né, dar o start ali para cumprir a nossa missão. Amém? Irmãos, um minutinho para você, né, quiser tomar uma água, ir no banheiro rapidinho, e aí a gente já vai pro capítulo 7, beleza? Eu vou deixar na vinheta aqui, enquanto eu não tiver uma outra transição por enquanto, mas um minutinho, você toma uma aguinha e a gente já continua aqui para ler o capítulo 7. Deus abençoe. Belezinha? Voltamos. Amém. Por enquanto, ó, deixa eu ver aqui quantos minutos. A gente tá com 27 minutos, então vamos cumprir aqui com o nosso tempo de aula, tá bom? Queridos, então, não se esqueça, tá? Tenha o hábito da leitura, tá? Anota, grifa, o que você vê de as a al algo mais essencial, algo que você precisa trabalhar, faça as suas anotações, amém? O propósito aqui é a gente desenvolver a leitura, tá? Deus quiser, em breve a gente vai conseguir ter até, quem sabe aí, um cantinho de leitura na igreja, um acervo aí de livros pra gente, né, disponibilizar, mas por fim, vamos pegar ritmo nisso, porque vai fazer muito bem para as nossas vidas, tá bom? Queridos, capítulo 7, tá? Como eu disse, né, mudei um pouquinho o formato aqui para não ficar muito com slides, mas a gente vai chegando aqui talvez no meio termo, algumas transições, né? Como a aula é gravada, daria até para mim fazer algum tipo de edição aqui. Não sei se para essa semana, mas a gente vai avançando e melhorando, tá bom? E aí o tema, irmãos, é parecido, né? Ela é praticamente uma continuidade desse capítulo 6 e o título é Chamados para não nos calarmos, tá? E aqui ele é aquele oposto do silêncio de Deus, né? É o silêncio que nós, enquanto seres humanos, enquanto servos de Deus, não devemos seguir, né? Quando Deus envia, até o silêncio vira pecado. É o subtítulo. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó os seus pecados, Isaías 58, 1. Então, seguindo, irmãos, né, essa lógica, esse panorama, é de que nós não podemos nos calar. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Sim, é responsabilidade nossa enquanto igreja a gente ter a sensibilidade para trazer a palavra de Deus com a ousadia necessária, com o amor necessário, né, para que aquela palavra ela seja eficaz. Porque, segundo a própria palavra de Deus, se diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos.
Então, não é porque eu e você somos boca de Deus, é que muitas vezes nós compreendemos 100% de como transmitir aquela mensagem. Tem muita mensagem inspirada que Deus nos dá, mas que às vezes sai com algum tipo de ruído, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, um pouco vem de nós e a inspiração vem de Deus, tá? Então, às vezes a gente se excede, é isso. Mas a gente precisa, nós precisamos fazer a nossa parte, tá bom? Começar a leitura aqui, né? Há um tipo de silêncio que fere mais do que o grito da oposição, é o silêncio da igreja quando deveria estar falando. Não é o silêncio da reverência, mas o da omissão. Quando Deus chamou Ezequiel, deixou claro que o povo era rebelde, de rosto duro e de coração empedernido. Ó, bonito, né? E mesmo assim os enviou. Porque quando o céu se cala, é juízo, mas quando a igreja se cala, é covardia. Há feridas abertas porque enviados se calaram. Há casa em trevas porque portadores da luz ficaram quietos. O tempo de hesitar acabou. Deus está convocando profetas que não negociam, vozes que não se moldam ao sistema, mensageiros que preferem ser feridos por falar do que bajulados por se omitir. Eh, Aqui, irmãos, sabe aquele ditado que fala assim: mexeu num vespeiro? Sabe nisso? Então, tem certas coisas, irmãos, que precisa ser feita, que precisa ser dita. Às vezes é mais cômodo não fazer nada, ficar omisso, né, que foi a palavra aqui usada, né, não é silêncio de reverência, mas de omissão. Então, às vezes, o caminho mais fácil é a omissão, mas só que ele não é o melhor caminho para um futuro melhor, né, para um resultado melhor. Então nós, enquanto igreja, servos de Deus, a gente precisa, seguir esse caminho de, às vezes, mexer com alguns vesperos que existem, para resolver, encarar, para que aquela situação ela resolva. Amém? A missão que recebemos não é cômoda, é urgente. Se for preciso chorar, que choremos em movimento. Se for para doer, que doa sem nos paralisar. A geração que nos cerca está cercada de barulho, mas precisa de uma única voz carregada de verdade. Quando Deus envia, Ele não pergunta se estamos prontos, mas se estamos disponíveis. Lembra o último capítulo? Você lembra que é hoje mesmo, né, que eu falei. Quem diz, eis-me aqui, precisa entender que isso inclui o preço do confronto, o risco da rejeição e o peso da responsabilidade. O chamado verdadeiro nunca é apenas sobre onde vamos, mas sobre o que carregamos enquanto vamos. Deus não procura habilidades extraordinárias, mas corações rendidos. O céu nunca precisou de celebridades, mas sempre usou gente quebrantada. O enviado não precisa saber tudo, precisa crer. A missão não começa quando a multidão aplaude, mas quando a alma queima. É por isso que Jesus chamou pescadores e transformou o mundo com gente comum, onde há obediência à autoridade, onde há santidade, há respaldo, onde há fome de justiça, há céu des- descendo sobre casas, vielas, becos, ruas e cidades inteiras. Cada casa de paz, cada célula, cada discipulado fiel, cada oração com lágrimas e cada passo em direção ao perdido. Tudo isso é evangelismo que grita mesmo quando a boca se cala. O reino avança por meio de gente simples, mas decidida. Cada casa onde a palavra entra se torna um campo de guerra espiritual. Quando a luz chega, as trevas recuam. O inferno treme diante de quem dobra os joelhos e não desiste. A missão não é um programa, é um chamado. E quem entendeu isso não retrocede. Amém? Então, mais, né, informações aqui para a gente consolidar esse pensamento. Então, o evangelismo, irmãos, não necessariamente ele é algo simples, algo fácil, corriqueiro.
que não nos cobre algum preço. Ele vai cobrar um certo preço, sim, mas ele não é simplesmente um programa, ele é uma missão, ele é um chamado. Então, eu lembro que eu senti muita paz no coração em um evangelismo que nós fizemos alguns anos atrás, em que me reunia com os jovens e, né, acho que todo mundo ali estava um pouco assustado, né, meio, eh, marinheiros de primeira viagem, e a palavra que Deus me deu, falei o que diz a palavra de Deus mesmo, mas eu falei: "Ó, vão, façam a sua parte e os resultados deixem nas mãos de Deus", porque uma das coisas que mais pega, às vezes, a gente para evangelizar ou para não evangelizar, é que a gente quer o resultado instantâneo. Mas falar de Jesus faz muito bem. O resultado deixa com Deus, né. Eu me recordo numa célula que eu fazia em São Bernardo, alguns anos atrás, que um dos irmãos ali, ele vinha, ele tinha muita dificuldade no começo, nem queria ficar nas reuniões, depois ele começou a frequentar, começou a ficar, e com o tempo, né, passaram-se ali, acho que todo ano eu ia para aquela casa em São Bernardo, e com o passar do tempo, acho que mais ele chamava Enoque, o nome dele era Enoque. Eu lembro que foi passando os anos, daqui a pouco o homem era alguém, assim, muito respeitado, aceitou Jesus, converteu, vida transformada, e no começo era aquela coisa e a gente nunca forçou, sempre foi simplesmente pregando a palavra de Deus e no tempo certo ela trouxe os resultados. Então, que Deus nos dê essa capacidade para não nos calarmos, cumprir o propósito, cumprir a missão. A resistência será real e nem sempre virá de fora. Muitas vezes, o maior opositor do envio é o próprio coração cansado, o ego ferido, que eu acabei de falar, né? E medo disfarçado de prudência. O mesmo Deus que disse a Ezequiel: "Vou te enviar a um povo teimoso", também diz hoje: "Te farei mais duro que eles". Não é insensibilidade, é resistência espiritual. Quem foi tocado pelo altar carrega uma palavra que não se vende, uma lágrima que não se explica e uma coragem que não vem da alma, mas do espírito. Deus está batendo as portas, mas precisa de mensageiros que batam primeiro. Ele quer entrar, mas quer fazer isso por meio de você. O chamado é agora, é para agora. Os campos estão prontos, as almas estão sedentas, as trevas estão ousadas demais para sermos tímidos. As trevas estão ousadas demais para sermos tímidos. Se calarmos, as pedras clamarão, mas se falarmos, veremos o céu se mover. Não se trata de resultados imediatos, mas de fidelidade constante. Deus não nos chamou para agradar, mas para obedecer. Quem obedece não se cala. E aí termina, né? Seja a voz, não eco. Seja a ponte, não obstáculo. Seja a luz, mesmo quando a escuridão for espessa. Deus não precisa de números, precisa de inteiros. E inteiros são aqueles que dizem: mesmo que ninguém ouça, falarei, mesmo que zombem, irei, mesmo que doa, permanecerei. O mundo está cheio de barulho. O que ele precisa é uma voz que carregue o céu, e essa voz pode ser a sua. Amém? E para finalizar, né, quando Deus envia, até o silêncio vira pecado. Foi aqui pensado desse capítulo 7. Então, irmãos, para finalizar, para a gente, né, fechar aqui a aula de hoje. Então, Deus, irmãos, ele quer que cada um de nós tenha a coragem necessária para cumprir com o nosso propósito, cumprir com o nosso chamado. Deus, ele tem um chamado para as nossas vidas, ele tem algo para fazer em nós, nas nossas casas, mas também através de nós. Nós somos salvos para as boas obras. Amém? Então, que cada um de nós se coloque à disposição de Deus e fale um verdadeiro "eis-me aqui, Senhor". Tá? E eu termino, irmãos, que nós, né, no domingo agora, ainda vai ser no meu futuro, mas está no meu passado, quando está sendo
lançada aqui a aula. Nesse domingo se falou sobre esse novo propósito aí, o 333, baseado em Jeremias 33:3, né. E é um projeto muito simples, a gente, né, ter como alvo ali 3 irmãos, três pessoas, 3 amigos, para a gente orar e com o intuito de evangelizar essas pessoas. Então que cada um se envolva, toda a igreja se envolva nesse projeto, porque vai fazer bem, vai alimentar nossa alma. Vamos abraçar esse projeto e é um projeto tão simples, mas que vale a pena, assim, para a gente trabalhar enquanto igreja juntos, né. Então, a gente coloca o nome de um amigo que a gente vai orar, ou de algum irmão que não está mais na igreja, às vezes está distante, você lembrou desse irmão: "Puxa, eu vou colocar o nome do irmão em oração, vou ligar para ele, vou falar: 'Ó, tô orando por você, você precisa que ore por alguma coisa'". E a gente precisa fazer esse contato, irmãos, então que toda a igreja se envolva, amém? Em nome de Jesus. Que nós sejamos esses bons mensageiros da palavra de Deus, tá? E aí, quem gosta de um bom rock, né, metal nobre, mensageiro, que a gente cantava, banda Sangar, né? E cada um possa escutar esse lindo louvor, mensageiro do metal nobre. É rock, hein? Tá bom? Tininha tá aqui, ela sabe que tá terminando a aula, por isso tá liberado. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por tuas bênçãos, por tua graça. Que o Senhor nos leve em paz, em segurança, meu Deus, para as nossas casas. Que o Senhor, ó Deus, venha nos guardar cada dia, meu Pai. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, guarde os nossos lares, guarde as nossas vidas. Que a cada dia nós possamos compreender mais e mais a tua boa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Até fiz uma oração para ir para casa, né? Mas vocês já estão em casa, né? Mas essa oração é a oração sacerdotal, que sempre Deus te guarde até você chegar em casa, tá bom? Então é isso, irmãos, ó, Deus abençoe. Então, eh, conto com você toda terça, participe. Toda terça e sábado a gente reposta aqui a aula, mas participe, esteja junto conosco, em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço.